O que é curva do esquecimento? Criada em 1885 pelo filósofo alemão Hermann Ebbinghaus, a teoria da curva do esquecimento é uma representação gráfica de como a memória e a retenção de informações pelo cérebro funciona. É natural que o cérebro descarte certas informações com o tempo e retém apenas aquela que considera mais importante. Isso porque a nossa memória é dividida em memória de longo prazo e de curto prazo. Quando a informação transmitida pelos órgãos sensoriais chega no cérebro, ela vai para a primeira região chamada hipocampo, a parte responsável pela memória de curto prazo. Não existe memória fraca, apenas aquela memória treinada ou não treinada. Não há limite para a capacidade de memória. O professor Expedito de Oliveira, ele foi ao programa do Jô Soares e comprovou que havia memorizado 70% do dicionário Aurélio, o qual tem 2.272 páginas. Além disso, ele também memorizou uma boa parte da Bíblia. E nessa mesma noite, ele pediu para o auditório colocar os números dos seus RG, do seu CPF. Foram mais ou menos uns 200 números. Pois ele não só memorizou os números, como falou de trás para frente e de frente para trás. Isso porque ele falou que ele treinou a memória dele com alguma técnica. Ele decora tudo que vê pela frente. Eu vou começar com o professor Expedito Oliveira. Viu? Como é que é o negócio aqui? É com o Aurélio na mão. O que você decorou aqui do Aurélio? O Padre Quevedo me ensinou o seguinte. Ele disse que se você enumerar... Mas o Padre Quevedo não sabe o Aurélio de cor. Não sabe. Nem eu sei de cor. Não sabe de cor nada do Aurélio? Não, eu sei muita coisa do Aurélio. Eu sei Então, por exemplo, 70% do Aurélio. 70% do Aurélio de cor? Você sabe mais de 50%. Do Aurélio de cor? Você sabe. Eu posso saber o significado das palavras. Pois é. Não, mas se você abrir em qualquer página aí, eu lhe digo a palavra. Qualquer coisa que eu abrir aqui. Se você disser eu a palavra, olhei eu o quadro negro ali, que aliás é um quadro branco, e já decorei também. Já memorizou? Está escrito ali o quê? Olha lá. Certo. Tá vendo? O que e o como? Não. Você abre em qualquer página, você me diga o número da página, que pelo menos eu lhe digo uma palavra da página. Você me diga o número. Número da página? 641. Página 641, justamente essas histórias. Mas eu já sei. Venenosa essa. Essa é justamente de encadernado, é a primeira, do verbo encadernar, então eu viria logo aí. 1227. Então a página 1227, a primeira palavra é operando. Aí tem o verbo operar justamente nessa página. Posso dar outra palavra? Sim, você dá a palavra, diga a página. Então você me diga a palavra inoculação. Em que página está? Ok, na página 949. 949. Você não tem nada que fazer na vida, não? Só em casa lendo dicionário? Por que esquecemos? O esquecimento é um fenômeno normal e comum à grande maioria dos seres humanos. Geralmente, os lapsos de memória são simples e inofensivos. Como esquecer de responder um e-mail, por exemplo?
Outras vezes, o esquecimento pode trazer alguns problemas maiores e ter consequências graves, como, por exemplo, esquecer de ir a uma audiência. O esquecimento é uma ferramenta importantíssima. Imagine um problema muito triste. Se não fosse o esquecimento, você viveria eternamente triste. Hipertimesia. A hipertimesia é caracterizada pela incapacidade de esquecer lembranças do passado de forma detalhada e precisa. O paciente com essa patologia possui uma memória capaz de lembrar de todos os acontecimentos que já pontuaram a sua vida, sem esquecer de detalhes que normalmente uma pessoa esqueceria. Neste caso, se lembra de qualquer época, independente da idade atual. A princípio, se imagina que ter uma memória capaz de resgatar qualquer informação seja algo bom ou vantajoso. Porém, após um indivíduo com essa síndrome hipertimésica se tornar adolescente, essas memórias passam a fazer parte constante de seus pensamentos. E com o passar dos anos, essas lembranças passam a ocupar de forma muito significante os pensamentos do portador da síndrome, dificultando tarefas diárias. Vamos conhecer Sean Collum. Ele faz parte de um grupo de aproximadamente 10 a 15 pessoas que não esquecem nada. Eles lembram de cada detalhe da vida deles. Sean Collum sabe o que isso significa. No dia 23 de dezembro de 95, um sábado, eu estava na casa de um amigo em Nova York, me preparando para ir à casa de minha tia passar o Natal. Em 24 de junho de 2002, uma segunda-feira, eu estava em Anápolis. Cometi o erro de convidar uma garota de quem gostava para sair. Ela disse não. Sean tem um problema raro chamado hipertimesia, a síndrome da supermemória. Sua cabeça é um diário vivo dos últimos 30 anos. Tudo está lá, dos momentos emocionantes aos detalhes mais inexpressivos da rotina. E ele segue enrolado num carretel de lembranças, incapaz de esquecer. Hermann Ebbinghaus dizia: tudo que você aprendeu e que está na memória de curto prazo, se você não fizer nada para passar essa informação para a memória de longo prazo, amanhã, quando você acordar, você terá esquecido 80%. Depois de uma semana, você vai ter esquecido 85%, um mês 90%, 6 meses 95%. E após um ano, praticamente você não vai lembrar de nada. Portanto, você deve passar as informações de curto prazo para a memória de longo prazo. E como fazer isso? Bem, como fazer isso é a nossa próxima aula, onde eu vou apresentar para vocês uma pessoa notável, um professor notável chamado Pierluigi, mais conhecido como professor Pier. E nessa aula você vai saber o que fazer para que a curva do esquecimento não afete você. Até a próxima aula.